Ei pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos estudar o PET final avaliativo. Nossa primeira aula do ano hoje. Vamos já começar então com o pé direito esse ano, hein pessoal? Vamos já começar, né, então, questão 1. Vamos resolver esses exercícios propostos aí do PET final avaliativo de vocês. A primeira questão é a seguinte: considere todos os números de 3 algarismos distintos que podem ser formados perguntando-se os dígitos 1, 2 e 3. Qual é a probabilidade de, escolhendo um desses números ao acaso, ele ser par, ímpar, múltiplo de 3 e maior do que 200? Então, primeiro a gente tem que determinar quais são esses dígitos, ou melhor, quantos são esses dígitos. Então, esse daqui é um exercício envolvendo probabilidade. No caso da probabilidade, nós temos que definir, né, o evento, ou o número de elementos desse evento, e ainda também o espaço amostral, ou melhor, o número de elementos do nosso espaço amostral. Para a gente fazer isso aqui, olha, vamos ver o que é o nosso espaço amostral. O espaço amostral que nós temos é a permutação, né, desses dígitos, 1, 2 e 3. Então, se nós temos esses 3 dígitos, quantos são os algarismos, quantos são os números distintos, né, que nós conseguimos formar com esses 3 números aqui? Pensa o seguinte, são 3 números, então eu vou colocar 3 casinhas, 3 risquinhos. Na primeira opção, eu tenho um total de 3 possibilidades. Eu posso colocar o número 1, o número 2 ou ainda o número 3. Então, eu tenho 3 possibilidades para a primeira casinha ali. Na segunda casinha, eu tenho um total de 2 possibilidades, que é o número 2. Se eu já coloquei um dos números, vamos falar que eu coloquei o número 3 ali, restam os números 1 e 2. E assim, né, se são números distintos, aqui só sobra mais uma opção. Feito isso, eu vou multiplicar esses valores, 3 vezes 2 vezes 1, nós chegamos no resultado de 6. 6, então, é a quantidade de algarismos distintos que nós temos com esses 3 números. Mas se são só 6, a gente consegue determinar, vamos listar esses 6, vai ser fácil aqui de utilizar esse raciocínio. Se nós temos os dígitos 1, 2 e 3, vamos supor então que esses valores comecem com 1. Para começar com 1, eu posso seguir o número 2 e ainda eu posso ter o número 3 no final. Ou seja, 123 é um algarismo, né? É um número. O 123 é um número, então, dentre esses 3 algarismos aí que a gente consegue formar. Outro número é se a gente começar também com 1 e inverter os valores 3 e 2 de posição. Então, o número 132 é uma outra possibilidade. Vamos começar agora com o número 2. Se a gente começar com o número 2, eu posso ter a sequência aqui do 1, eu posso ter a sequência lá depois do 3. É uma outra possibilidade. Se eu manter essa ideia começando do 2, eu posso ter o 3 aqui agora na segunda posição e o 1 na terceira posição. Eu tenho aí também um outro algarismo, né? Um outro número formado aqui. E ainda se nós começarmos com o número 3, nós podemos ter o número 312, ou ainda, eu vou colocar aqui na parte de cima, olha, ou ainda o número 321. Então, nós temos esses 6 números diferentes com os algarismos 1, 2 e 3, né, listando então todas as nossas possibilidades aqui nesse caso. Agora vamos calcular então a nossa probabilidade de escolher ao acaso algum desses números aí e qual que seria a probabilidade desse número ser par. Os números pares são os números 132 e 312, ou seja, nós só temos esses 2 números pares. Então, a nossa probabilidade, vou falar do evento A acontecer, ela é igual ao número de elementos do nosso evento A. Eu só tenho 2 números, então o número de elementos é 2. Dividido pelo total de elementos que nós temos. Nós conseguimos formar um total de 6 elementos. Então, aqui é 2 dividido por 6. Eu posso simplificar, eu posso dividir, eu posso multiplicar e transformar esse valor em porcentagem. Fazendo tudo isso aí, então, olha, 2/6, simplificando eu chego no valor de 1/3. 1/3 é a mesma coisa de 33,3%. Então, a probabilidade da gente sortear, da gente escolher um número ao acaso e esse número ser par é de 33,3% nesse primeiro caso. Agora, qual que é a chance, então, desse número ser ímpar? Olha, se nós temos aí, então, um total de 2 números pares, e são 6 números, 4 desses números, então, tem que ser ímpar. Concorda? Então, a probabilidade, vou falar agora do evento B, né, de ser ímpar, é
um total de 4 números ímpares que nós temos em 6 valores. Fazendo essa divisão aqui, também transformando em porcentagem, nós vamos chegar na fração de 2/3. Transformando então esse valor todo aqui em porcentagem, a gente vai chegar então na probabilidade da gente ter o evento em que escolhemos um número ímpar nessa situação, vai ser de 66,6%, ok? Seguindo então essa sequência aí, olha, agora, um múltiplo de 3. Quais desses valores aqui que nós listamos que são múltiplos de 3? Olha, como que eu vou saber se é um múltiplo de 3 ou não? Dica, divisibilidade por 3, múltiplos por 3 também, né? Seria se esses números aqui são divisíveis por 3. Então, se eu somar todos os algarismos deles e verificar se a soma foi igual a 6, isso significa que esse algarismo, esse número, ele é múltiplo de 3. Então, olha, 1 mais 2 mais 3 dá 6. Então, esse daqui é um múltiplo de 3. Eu vou circular de verde. 1 mais 2 mais 3 também é 6. 2 mais 1 mais 3 também deu 6. Então, repare que todos os nossos valores aqui vai dar 6 como soma. E 6 é um valor que dá para a gente dividir por 3. Se dá para dividir, a gente consegue também encontrar um número que multiplicado por 3 a gente chega naquele valor ali. Então, no caso do nosso evento C acontecer, ele vai ser igual a 6, porque é o total de elementos que nós temos, que são múltiplos de 3, que são todos, dividido também pelo total de elementos que nós temos, que é 6. 6 dividido por 6 é 1. Transformando esse valor de porcentagem, nós temos então que o total de múltiplos de 3 que nós temos, escolhendo ao acaso aqueles valores, é de 100%. Todos eles aqui então são múltiplos de 3. Agora aqui então, quais desses valores, né, são maiores que 200? Como que a gente vai determinar essa probabilidade? Primeiro, quantos desses 6 valores são maiores que 200? Né? Nós temos 4. 213, 231, 321 e 312. Esses 4 valores, então, são maiores do que 200. Então, a probabilidade desse evento D acontecer é um total de 4 elementos, que são maiores que 200, dividido por 6. Essa divisão aqui nós vimos que vai dar 2/3. E 2/3, transformando ela em porcentagem, a gente já viu ali que vai dar o valor de 66,6%. Resolvemos então toda a questão 1, que foi uma questão voltada para o cálculo de probabilidade. A questão 2 é a seguinte: duas lojas de roupas vendem calças jeans de mesma marca e modelo pelo mesmo preço, se pago à vista. Mas, se parcelado, a primeira cobra 60% de entrada e o restante para 30 dias, com 10% de juros no saldo remanescente. A segunda loja cobra 40% de entrada e o restante para 30 dias com 8% de juros no saldo remanescente. Em qual das duas lojas é mais vantajoso para o cliente efetuar suas compras, caso ele decida pelo pagamento parcelado? Como que a gente vai verificar isso? Vamos realmente ver então quanto que ele vai pagar na primeira loja, quanto que ele vai pagar na segunda loja. Então vamos lá, olha, no caso da primeira loja é a seguinte. Vamos anotar aqui, primeira loja. Na primeira loja, então, né, ele vai dar 60% de entrada. Então, ele vai pagar 60% aqui de entrada. E o restante, né, os outros 40%, no caso aqui, então, eu vou pagar esses 40% restante com 10% de juros. Como que eu vou fazer esse cálculo aqui? Olha, eu sei que esses 40%, eles equivalem ao valor total que eu ainda tenho que pagar do produto. É o valor total que me resta, tá, gente? Se eu quero calcular, então, 10% de juros desse valor, isso vai ser igual a quanto? Fazendo esse cálculo aqui, a gente vai chegar no valor de 4%. Ou seja, 10%, na verdade, 10% de 40% equivale a 4%. Se eu quero saber ainda o total que me resta para poder pagar, então eu vou somar 40 mais 4, né? Somando esses dois valores, a gente chega num total de 44%. Isso que resta para poder pagar. Mas agora, o valor final do produto, então, vai ser 60 mais 44, dá um total de 104% que nós vamos pagar daquele produto ali. Então, nós vamos pagar ainda 4% a mais do valor dele à vista. Agora,
Vamos utilizar aqui agora então o raciocínio dessa segunda loja. Na segunda loja, então, ela tem 40% de entrada. E o restante, então, ele vai pagar, o restante, no caso, são 60%, ele vai ter um total de 8% de juros. Vamos definir, então, nesse caso aqui, olha, 8% de juros. Desses 60%, a gente vai manter uma regrinha de 3 para poder resolver. Olha, 60%, né? É o valor que resta para ele pagar. Esse valor que resta para ele pagar é equivalente aos 60% aqui. Isso, então, esses 8% vai ser igual a quanto? A x. Resolvendo essa regrinha de 3 aqui, a gente vai chegar aqui. O valor que resta para ele pagar ainda é um total de 4,8%, mais esse valor de 60%, que dá um total de 64,8%. Se eu quero descobrir o valor final desse produto, né, eu tenho que somar então esse valor de 64,8% mais o valor dele de entrada, que vai dar um total de 104,8%. Então, olha, enquanto um produto ele custa 104%, ou seja, 4% a mais do valor à vista, o mesmo produto em outra loja está custando um total de 104,8%, um total de 4,8% a mais que ele vai ter que pagar. Então, o mais vantajoso para ele é comprar o produto aqui na primeira loja. Certinho? Vamos continuar aqui então. Nessa terceira questão aqui, ela é a seguinte. Os capitais C1 igual a 2.000 e C2 igual a R$ 1.500 são aplicados a juros simples de 1% ao mês e 18% ao ano, respectivamente, durante T meses. Após esse tempo, a soma dos montantes produzidos pelas duas aplicações é de R$ 3.840. Nesse contexto, pergunta-se qual o tempo T da aplicação e para qual rendimento, qual o rendimento de C1 no período T. Vamos fazer isso então por partes. Vamos só lembrar o seguinte, que a gente está falando de juros simples. Juros simples, a fórmula é capital vezes taxa vezes tempo dividido por 100. Se eu estou falando ainda do montante nesse caso, o montante dessa aplicação é igual ao capital mais os juros, ok? Só lembrando então desses dois valores iniciais aí, dessas duas noções iniciais que a gente precisa ter. Deixa eu apagar essa parte do montante. E tem uma outra informação aqui, olha, que está aqui, olha, em 18% ao ano, e o nosso tempo ele foi dado em meses. Como é juros simples, eu vou pegar esse valor aqui e dividir por 12, porque um ano tem 12 meses. Para eu descobrir, então, a taxa mensal, que vai ser igual a 1,5% ao mês. Então, nós temos aí a taxa mensal agora para esse caso. O que eu vou fazer aqui, então, agora, para calcular o tempo da aplicação, é o seguinte. Eu somei os dois montantes, olha, a soma dos montantes produzidos. Então, o montante 1 mais o montante 2. Lembrando que a fórmula do montante é igual a capital mais juros. Se eu somar, então, esses dois montantes, tem que dar igual a esse montante final que eu encontrei ali, que é de R$ 3.840. Então, o próprio exercício, na própria questão, já está ajudando a gente a resolver, encontrar o nosso valor aqui, a nossa fórmula. Vamos pegar, então, e substituir esses valores ali. Eu já vou colocar tudo na fórmula, então, do montante, tá? O montante 1, no caso, ele vai ter o capital 1 também, que é 2.000, mais o valor dos juros ali vai ser igual ao 2.000 aqui do capital, vezes a taxa, que é de 1%, vezes o tempo, que nós não sabemos, isso dividido aqui por 100. Isso vai ser somado aqui ainda com, lembrando que aqui nesse caso olha, é o montante 1, com o montante 2, que no caso o montante 2 vai ser igual a 1.500 mais 1.500 vezes a nossa taxa, que é de 1,5%, vezes o tempo T. Isso aqui ainda dividido por 100. Ok? Então, isso aqui vai dar ainda o valor do montante final. Eu vou colocar só o MF aqui, porque não vai dar para escrever aquele valor lá. Vamos só simplificar aqui, então, olha. 2.000 aqui por 100, olha. Simplifica um zero em cima, um zero embaixo. 1.500 por 100, um zero em cima, um zero embaixo.
Vamos somar isso aqui então. Eu posso já tirar esses parênteses, que ele não vai fazer diferença aqui para a gente mais. Eu vou somar 2.000 mais 1.500, dá um total de 3.500. Mais 20 vezes t dá 20t. 15 vezes 1,5t dá um total de 22,5t. Isso igual ao valor do montante final. Agora sim, o montante final vai dar 3.840. Olha, vamos pegar então esse valor de 3.500, passa para o lado de cada igualdade, eu vou somar esses dois valores aqui ainda. 20t mais 22,5t dá um total de 42,5t. Igual. 3.500, ele está positivo, ele passa a negativo. Então, vai ser 3.840 menos 3.500, que já dá o valor de 340, o nosso resto ali, a nossa diferença. Isso aqui, então, vai dar... olha, t igual a esse 42,5. Eu vou pegar ele e passar dividindo. Nós vamos ter ali, então, um total de 340 dividido por 42,5, que dá o valor de 8. 8 meses. Já que o nosso tempo é dado em meses, eu descobri aqui, então, o valor do nosso tempo. Então, aqui no caso da letra A, qual o tempo da aplicação? 8 meses. Vou colocar 8M só para 8 meses. E agora, qual foi o rendimento de C1 do período T? Como que a gente vai calcular isso? Olha, vou pegar os juros. Os juros, nesse caso aqui da letra B, olha, ele vai ser igual ao... Juros é igual. É toda essa fórmula aqui, só que no caso aqui, o nosso valor T, ele é 8. Então, vai ser 2.000 vezes 1 vezes 8, dividido por 100. Os nossos juros ali, nesse caso, vão dar quanto? Olha, 2.000 aqui dividido por 100 dá 20. 20 vezes 1 vezes 8 dá 160. Então, o rendimento dessa nossa aplicação depois desses 8 meses foi de R$ 160. Essa, então, é a nossa resposta da letra B. A questão 4. Vamos lá na questão 4 agora, olha. Uma pessoa se interessou em adquirir um produto anunciado em uma loja. Negociou com o gerente e conseguiu comprá-lo a uma taxa de juros compostos de 1% ao mês. O primeiro pagamento será realizado um mês após a aquisição do produto e no valor de R$ 202. O segundo pagamento será efetuado um mês após o primeiro e será no valor de R$ 204,02. Para concretizar a compra, o gerente emitirá uma nota fiscal com o valor do produto negociado com o cliente, valor à vista, que corresponde ao financiamento aprovado. O valor à vista em real que deverá constar na nota fiscal é... Aqui, vamos utilizar mais um raciocínio lógico para poder resolver, ao invés de realmente aplicar toda aquela noção lá de juros, de fórmula e tudo mais. Olha, o que a gente vai ter aqui de noção para poder aplicar? Nesse caso aqui, eu tenho que verificar o seguinte, esse 1% ao mês aqui. O valor da primeira parcela não é de R$ 202? Vamos pensar o seguinte aqui então. R$ 202, ele é o valor de 101%. Por que o valor de 101% e não de 100%? Porque o valor de 100%, que é o valor da parcela, vou falar assim, normal, sem taxa de juros, eu não sei. Então, esse valor aqui é o valor X. Então, primeiro, eu vou calcular aqui, eu já vou perceber que esse X ali, ele vale R$ 200. Então, olha, se eu sei que aqui já vale R$ 200, eu posso também já afirmar o seguinte, que seriam duas parcelas de R$ 200, e isso contando que não tenha juros, tá, gente? Mas o exercício falou que tem juros. Porém, nós queremos o valor à vista. Se é o valor à vista, significa então que a gente volta naquela que é o valor que não tem juros. Então, vão ser duas parcelas de R$ 200. Duas parcelas de 200 dão um total de R$ 400, não é mesmo? Resolvemos, então, essa questão 4. Já a nossa questão 5 é a seguinte. Durante uma aula de matemática, o professor sugere aos alunos que seja fixado um sistema de coordenadas cartesianas, x e y, e representa na lousa a descrição de 5 conjuntos algébricos, como se segue. Então, a número 1 é a circunferência da equação, a 2 é a parábola da equação, o 3 é o quadrado formado pelos vértices,
4 também é um outro quadrado formado pelos vértices e o 5 aqui é o ponto 0, 0. A seguir, o professor representa corretamente os 5 conjuntos sobre uma mesma malha quadriculada, composta de quadrados com lados medindo uma unidade de comprimento cada, obtendo a figura. Qual dessas figuras foi desenhada pelo professor? Primeiro que a gente vai pegar aqui, vamos começar do número 1 para a gente poder verificar essa circunferência aqui. E a equação de circunferência reduzida dessa forma aqui significa que esse valor 9 aqui, ele é o raio, mas ele é o raio elevado ao quadrado. Então, nós temos que verificar quanto é, na verdade, esse raio, sem ser elevado ao quadrado. O que a gente vai fazer aqui? Então, que número ali elevado ao quadrado dá 9? Tem que ser o valor 3. 3 positivo ou 3 negativo. Mas como que a gente não consegue formar uma circunferência de raio negativo, de um raio menos 3? Então, a nossa circunferência fica com raio positivo, sendo o valor raio igual a 3. Então, raio igual a 3, a gente já pode descartar a letra A, porque o raio aqui está sendo igual a 9. Aqui a letra D, por enquanto, pode ficar. A letra B a gente pode descartar também. A letra E, por enquanto, pode ficar. A letra C também pode ficar. Descartamos já 2 alternativas ali. Agora, nós temos que verificar a parábola da equação. A nossa equação, quando ela tem um valor negativo ali, significa o quê? Que esse valor A negativo, a nossa concavidade vai ser virada para baixo. Se ela é virada para baixo, como que a gente vai calcular aqui agora? A letra D, por enquanto, pode ser. A letra E também, por enquanto, pode ser. A letra C já não pode ser, porque olha aqui, nossa parábola está virada para cima. Então, a gente vai ter um rostinho triste. Ou é o rostinho triste da letra D, ou é o rostinho triste da letra E. E um outro detalhe aqui agora para poder diferenciar isso aqui, olha, é o seguinte, que quando o nosso x ele for 0, o nosso y vai ser menos 1. Então, olha, repara, não tem como a gente marcar o x menos 1 aqui, porque aqui onde eu fiz esse pontinho, ele é o x igual a 1. Então, o x menos 1 ele já fica aqui nessa parte aqui, olha. Esse é o x menos 1. Então, o nosso rostinho correto é o da alternativa E. Já descartamos aqui. Tanto que a gente nem viu ali, o 3, 4 e 5, porque no caso essas outras 3 afirmações aí não fizeram diferença para a gente. Já resolvemos essa questão aqui na letra E. Ainda lá no PET final, vocês têm a questão 6, que era para fazer um quadro comparativo sobre alguns sólidos geométricos estudados. Porém, essa questão 6 aí, é só voltar lá nos PETs anteriores e verificar o que o exercício está pedindo. Essa questão dos elementos, essa questão da classificação, está tudo descrito lá nos outros PETs. É só voltar que vocês conseguem fazer lá. Para a gente poder encerrar aqui então, pessoal, a nossa palavra-chave, revisão. Me manda a revisão lá no WhatsApp para vocês garantirem a nossa presença de hoje. A gente já vai ficando por aqui. Até a próxima, bons estudos e tchau!